Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vem cá, vamos te contar uma história. Com a apresentação de Sabrina Scarpari e eu, Kelly Galese. No episódio de hoje, vamos falar de um tópico que está ficando quente por aqui: autenticidade em tempos de artificialidade. Sabrina, tudo bem contigo aí? Tudo bem, Kelly? Aqui tudo bem com você? Olha, diante de tantas coisas que eu li essa semana, eu tô bem animada para essa conversa e sobre esse tema, viu? Eu posso imaginar, porque a gente está começando a ver os primeiros impactos e o barulho já está grande, né? Quando a gente trata de autenticidade, sabe? A gente está falando de algo que pega para qualquer ser humano, né? Porque é um dos Sim, nossos valores, entra em contato com quem somos, é, a nossa essência humana, a né? essência. Mas antes da gente começar esse papo, vamos lembrar só quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, se inscrevam nos canais. A gente solta o episódio, um episódio a todo final do mês. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva, porque assim você sabe quando tem episódio novo no ar. Tudo é feito com muito carinho para você aqui. Não esqueça de deixar os seus comentários e roda a vinheta que o papo vem aí. Vem cá, vamos te contar uma história. Esse lance de autenticidade não é algo tão novo. As redes sociais começaram a nos trazer uma vida cercada de filtros, vidas editadas, aquela pressão constante por uma perfeição que a gente não vê, é invisível, mas de algo que não é real. O ponto é que, com o avanço da tecnologia, cada vez maior daqui para frente, a Sim. tendência é disso tomar proporções cada vez maiores. E o que a gente quer trazer aqui é o impacto disso nas nossas vidas, a tensão que isso está causando. Não é, É, Sabrina? é exatamente isso, Kelly. E isso até virou uma questão de saúde mental. Tá aqui fazendo barulho, né? Hoje a gente não vai entrar nesse mérito de saúde mental, que é papo para um outro episódio. Sem dúvida nenhuma, está na nossa lista saúde mental em tempos de inteligência artificial. Mas aqui nesse tema de hoje, o fato que a gente quer trazer para vocês é que a artificialidade, ela está evoluindo numa velocidade assim assustadora por causa da tecnologia. A gente tem que concordar com isso. Então hoje a gente tem influenciadores virtuais 100% criados com inteligência artificial e que estão acumulando milhões de seguidores. Olha que loucura isso! E isso está virando tendência. Tem curso para isso, as pessoas estão fazendo isso para os seus negócios. E também tem a questão da deepfake, que está cada vez mais perfeita, né? Que coloca em xeque a nossa própria noção de realidade, né, Kelly? É, e ó, só para contextualizar aqui, né? Tivemos Uhum. recentemente um caso no maior palco da publicidade mundial, Cannes, Caramba, o Festival Internacional da Criatividade na França, no qual uma das peças premiadas está sendo investigada quanto que à loucura. realidade dos fatos. E isso é triste, né? Porque o que eu quero chamar a atenção aqui não é o fator ético e é muito sério, muito crítico. Mas aqui, como a gente fala do ser humano, a gente volta no ponto do que é nosso, relativo à artificialidade. O que é essa tensão que a gente está criando nesse momento? Nesse festival, a gente mostra a tensão do artificial com algo que é natural nosso, que é o nosso dom de criar, que é a criatividade. Sim. Até que ponto isso é aceitável, tolerável, saudável para nós seres humanos? É, ainda mais um festival de criatividade, a artificialidade tomou conta ali do palco, né? Ah, mas se a gente for pensar, Kelly, não é só lá em Cannes que acontece isso. A gente vai acompanhar aqui o desdobramento dessa história, né, que é o caso do consumo eficiente de energia que foi desenvolvida para a Consul, para a DM9. Então a gente vai acompanhar esse caso aqui. Por quê? Porque num lugar que está se falando, debatendo sobre criatividade e ter a mentira, né? É algo que a gente fica com o pé atrás para saber o que está acontecendo. Então, para trazer um outro contexto e até mais próximo da realidade aqui das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, Kelly, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e divulgada pela
AI Resume Builder mostra que 10%, olha só, eu tô lendo aqui, gente, para trazer para vocês as informações. 10% dos candidatos às vagas de emprego, sabe o que eles fizeram, Kelly? Eles admitiram ter mentido em seus currículos. Gente, eu não sei se eu Não é choro ou se só eu Cannes que rio. mente. E olha só que interessante, trazendo mais alguns dados para vocês sobre isso. O que que eles mentiram? Datas de emprego, experiências e responsabilidades, que são os dados mais comuns e seres distorcidos. Eles também usaram ferramentas de inteligência artificial, como o chat GPT, por exemplo, para aprimorar as mentiras. Olha só, aí sim, prêmio de criatividade, né? E os principais motivos que levaram a isso é o mercado de trabalho competitivo, a falta de ofertas de entrevistas e o sentimento de falta de qualificação. Então, temos que dar passos para trás, gente. Temos que dar passos para trás. E assim, eu fico imaginando a pessoa que foi lá na entrevista com o seu currículo e a sua cara de pau lavada, sentar lá, contar mentiras, e aí tá, passou no processo seletivo. Como é que ela vai Olha, sustentar essa mentira, Kelly? Me fala. olha que interessante, né? Porque a mesma pressão criada por uma necessidade de melhorar a realidade, né? Em Cannes, a gente vê nas redes sociais, e na hora de contar nossa história profissional. Gente, é maluco isso. E vamos É, lembrar que é uma tensão que só vai aumentar, porque a gente está falando de uma tecnologia que vai vir para causar disrupção no mercado de trabalho. Se as pessoas já estão fazendo isso, porque já sentem uma falta de ofertas, um mercado muito mais competitivo, imagina o quanto isso vai só piorar ou aumentar no futuro. Interessante que a gente tá se barrando aqui, com vamos entender o lado humano nisso, né? O sim. fator humano que está por trás de tudo isso. Uhum. É aquele famoso medo de não sermos bons o suficiente. O medo da nossa vida não ser interessante. Por que que alguém vai querer saber da minha vida? É uma vida tão Uhum. chata, tão boring. É o medo de, na hora de colocar o currículo, a minha bagagem não ser a bagagem perfeita. E aí eu preciso fake algo para que ela possa ter um brilho. É, é triste. É triste porque a nossa vida é única, exclusiva. A inteligência artificial ela pode nos ajudar em outras formas, em potencializar tudo isso, mas não entrar na questão da mentira e entrar na questão da mentira por não estar se sentindo suficiente ao cargo, por exemplo, Olha já é um sinal. o impacto psicológico disso na própria pessoa, né? Que é o que a É, gente falou. E aí ela vai, ela tem que encarar essa mentira, ela tem que vestir essa máscara. Quantas máscaras mais será que a gente vai vestir? sim, sim. E A olha, máquina, ela consegue vestir muitas, porque isso é parte dela. Ela não tem sim. sentimento, ela não tem emoção, ela não tem psíquico, ela não precisa disso. E vamos pensar até na nossa época que a gente ia entregar o currículo, né? Cara crachá, que a gente ia lá com a pranchetinha, já que não tinha inteligência artificial para nos ajudar, com certeza já tinha pessoas que também faziam isso, que mentiam ali para Sim. conseguir, né, o cargo, para conseguir o que ele queria. Então, voltando à questão da inteligência artificial, isso não significa que a gente tenha que abominar a tecnologia. Eu acho que não é por aí. Eu mesma sou uma pessoa que usa inteligência artificial todo dia e não estou me corrompendo por isso. Então, aí vai de cada um. Então, acho que o que que a gente precisa começar a nos questionarmos é até que ponto a artificialidade é necessária nas nossas vidas. E nós nos perguntamos, estamos nos tornando também artificiais demais por isso? Qual é o ponto de equilíbrio, né, entre a perfeição e a artificialidade? Os dois extremos, de repente, não vai balancear. Então, acho que a gente precisa parar para pensar sobre isso também, né, Kelly? Eu acho que você pegou aqui, para mim, o ponto-chave.
o quanto a perfeição é saudável para nós, seres humanos, que temos Exato. uma dinâmica completamente diferente de uma máquina. Ela pode ser muito boa para as máquinas, mas será que a gente quer ser máquina? É isso que a gente quer se transformar? Chegar no perfeito, no maravilhoso, no ideal, no super produtivo, mas que não é ser humano. A beleza do ser humano, será que não está nisso? Existe um trabalho, inclusive, só uma pessoa que eu sou fãzaça aqui, e ela fala justamente desse ponto do ser humano, de lidar com essa imperfeição, que é a professora, pesquisadora super famosa, acho que aqui nos Estados Unidos, mas também no Aqui Brasil, também, sim, super famosa. que é a Brené Brown. E ela tem, inclusive, um livro super famoso a respeito disso, A Coragem de Ser Imperfeito, né, que mostra que, gente, nós, seres humanos, não somos programados para se conectar com a perfeição. Tem que Então, ter ó, lembra, coragem, né? Como diz o título aí, né? a perfeição, ela pode ser a linguagem das máquinas, e a máquina vai buscar isso, melhora a cada dia, produtividade a cada dia, o mais rápido, mais eficiente. Não necessariamente é o que nós humanos, que faz nós humanos nos conectarmos, vivermos, experienciarmos as coisas do mundo, né? Porque imagina como seria chato também se a gente buscasse ser perfeito em tudo, sabe? Muito chato. O que Muito seria a chato. vida? Não teria mais graça. Eu costumo falar isso para meus clientes. Gente, se tudo fosse maravilhoso, já tivesse conquistado todos os sonhos da sua vida, e aí? Acabou? Cadê A os beleza da vida conflitos, está né? nesse Cadê movimento. os perrengues para fazer com que você entenda melhor o processo? Não é isso? E ela, no livro, enfim, nas pesquisas dela, tem até um TED muito famoso dela, que acho que estava até disponível na Netflix, se eu não me engano, esses tempos Tem no atrás. YouTube. Ela fala de como é que a gente se conecta por meio do, do cenário completamente contrário. É o da imperfeição, é o da vulnerabilidade. Quando eu aceito que eu sou imperfeito, eu abro espaço para conexão com o outro, né? Eu sou empático, eu abro espaço para a verdade, Sim. bem diferente do que a gente estava falando aqui algum tempo atrás. E no contexto que a gente está vendo hoje, parece que ser autêntico, porque daí a gente vai mostrar tudo isso que está por trás do cenário, virou fraqueza. Parece que só o perfeito tem espaço. É o perfeito que é o sucesso e a gente entra nessa toada, nessa busca. E aí o risco é o que a gente estava falando. A gente começa essa busca na mídia social, a gente começa essa busca no trabalho, quando a gente vê, essa busca tomou a nossa vida inteira. E É, aí a gente vai viver não a vida que a gente tem, a vida real que a gente tem, mas a gente começa a viver uma vida projetada, uma vida ideal, mas que não é real. A loucura disso. é. Aí a E quando gente a gente. volta. Desculpa. Não, não, pode ir, sabe? Eu ia falar que a gente volta na questão até da saúde mental mais uma vez, não é mesmo? Quando a gente. Eu falo, meu, gente, o valor, a autenticidade é um valor tão lindo, tão bonito, porque ela que consegue trazer a unicidade de cada ser humano, né, para a superfície, assim, se você aceita ser autêntico, se você dá espaço para ser autêntico e mostrar quem você é aí que a gente vai ver um mundo de multiplicidade, cheio de pessoas completamente diferentes, com gostos diferentes, com ideias diferentes, fazendo coisas diferentes. Que coisa mais linda que isso? E é isso que conecta, é isso que conecta também. Quando você traz, falando um pouco do storytelling, da estrutura da história, quando você tem a sua história, quando você entende quem é você no seu papel, a autenticidade, ela é fundamental para que você consiga trilhar essa narrativa, porque senão você se perde no meio do caminho. E o storytelling é o conflito. Então, nesse tempo que a gente está nesse cenário onde a tecnologia está dominando, a gente precisa parar para pensar nas nossas histórias, né? E aí, o storytelling ele se torna uma ferramenta muito poderosa para quem precisa pôr o pé mais no chão e para quem já está com o pé no chão e trilhar a sua história. Então, a sua narrativa é o que vai te diferenciar nesse mercado saturado. Não adianta você querer copiar o fulano, copiar o ciclano, porque isso uma hora vai dar com os burros na água, né? Então a sua narrativa vai te diferenciar. Não adianta você mentir no currículo,
você contar um monte de besteira lá que não é verdade, isso não faz parte da sua história. E também o mesmo acontece para as pessoas que mentem nas redes sociais, que contam coisas que não são verdadeiras. A história não é real. E até a gente aprende quando a gente estuda a fundo o storytelling. Quando você vai contar uma história que não é verdadeira, você tem que dizer para a audiência que ela não é verdadeira, que ela é fictícia. E existe até, Kelly, histórias de marcas que contaram histórias mentirosas, mas passando por verdadeiras para a audiência. Se eu não me engano, até desses cases é de uma marca de suco daqui do Brasil, Aí eu lembro desse caso. que contou que a laranja era da fazenda, do avô, e trouxe todo um storytelling de uma Lindo, história né? Maravilhoso, mas linda, história maravilhosa, mas até que poderia ser verdade, mas era mentira. E quando a audiência soube, não deu bom, deu ruim, deu muito ruim. sabe que você começou a contar, a falar de storytelling e porque a gente imagina, né, storytelling, acho que sabe, talvez a audiência às vezes ouvindo a gente falar, ela pensa assim, nossa, mas eu não conto história, né? E a gente já vai falar um pouquinho aqui do como a todo momento a gente está contando história, né? Então, nosso Sim. currículo é uma história, a nossa marca é uma história, o vídeo que a gente grava é uma história, enfim, a Esse conversa que a gente se podcast é uma engaja com história. alguém é. E na hora me clicou assim, né? A gente teve um caso, acho que até recente aí no Brasil, né? De uma influencer também, se eu não me engano, a Virgínia, conta. Olha, e isso é uma pessoa entrando na história. E o público pôde ver, a audiência pôde ver as duas histórias que a pessoa, a mesma pessoa, Uhum. contando duas histórias, É, recriando duas personas completamente diferentes. exato. Na nossa cara. E aí o que mais me admira é que ainda ganha mais seguidores. Então, o que que você quer consumir, né? Qual a Quais história que... histórias que estamos seguindo? Quais histórias estamos nos É, meu inspirando? amigo Esse é e o minha amiga. ponto, né? Uhum, esse é o ponto. Então, é, mostrar a nossa fragilidade faz parte. Quando a gente vai se conectar com a audiência, com o conteúdo, por exemplo, uma das grandes conexões é a gente falar dos problemas. É a gente trazer essa fragilidade da nossa audiência e falar, olha, eu posso te ajudar com o meu Com trabalho, com o certeza. meu serviço. Você está com problemas em X coisas? Então, isso faz parte e mostrar fragilidade, você acredite ou não, mas conecta com a sua audiência de forma emocional. É o que a Brené Brown fala. É essa a vulnerabilidade, o momento que você se abre, que você expõe não só, eu sou uma pessoa super forte. A gente tem momentos que a gente é forte, que a gente é resistente, que a gente é persistente, óbvio, mas tem os momentos que a gente não é, e que a gente também tá cheio de dúvida, e que a gente também tá cheio de desafio, e tá tudo bem. Somos seres humanos. Então, acho que quando você abre espaço para mostrar que você também é ser humano, e a gente não quer criar aquela narrativa do super-herói, que eu acho que as pessoas talvez a jornada do herói, né? Foi uma das coisas tão disseminadas por aí. Acho que a galera levou muito pro pé da letra, e aí agora eu sou herói em todos os momentos, e não é bem assim, Não né? é assim, né? Não mesmo. Ou está, eu acho que, assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, e acho que a gente falou um pouquinho, né, de contar histórias e o currículo. Vamos voltar para o profissional, que acho que é o que conecta aqui com a nossa audiência. O currículo é uma forma de a gente contar a nossa história profissional, né? Exato. Você tem alguma dica de como é que a gente começa a implementar, talvez, esse storytelling nisso? Sim. Ai, peraí, eu me perdi. Saco. Acho que tá. E Eu vale o a que que você pena pensarmos, escrever? né? Não. Vale a pena pensar em escrever. Se quiser, Tá. eu volto a minha pergunta. Volta, Ou, então. ou, ou você corta na sua Eu resposta. corto no Vai sentido? sim. Tá. Pip. 3, 2, 1. Tenho sim. E acho que vale a pena a gente pensar que escrever o nosso currículo é uma forma da gente contar a nossa história, sem dúvida nenhuma. É um momento que você está ali parado pensando na sua história. E ninguém melhor do que você para saber todos esses detalhes do que você fez, o seu cargo, memória, suas realizações.
Então pense como exercício o que só você faz ou o que só você fez em tal trabalho. Como que você desenvolveu cada trabalho? Como que você ajudou nas soluções, por exemplo, de problemas que você tinha que ajudar clientes, fornecedores, parceiros? E mostre o que realmente é seu, o que que vai te diferenciar de outros candidatos. A IA ela vai poder te ajudar sim com a sua história. Você vai pedir lá ajuda para ela com base na sua história. Mas a gente precisa enxergar que a tecnologia ela é a nossa ajudante, ela é a nossa auxiliar. A gente não pode despejar lá algumas informações e achar que ela vai contar a nossa história, não é mesmo? Ai, meu É, Deus. ela até pode criar uma história, mas que se vai ser sua, se não Ela vai. vai criar, né? E aí, acho que talvez nesse exercício do storytelling, um passo antes que a pessoa pode fazer, antes mesmo, né, de navegar num currículo, ir para apresentar, ou até acho que na entrevista mesmo, né, você usa essa narrativa do storytelling para você contar quem você é. Então você não vai chegar lá, oi, eu sou fulano de tal, trabalhei tal, tal, tal. Não. Qual é o principal gancho que você gostaria de trazer para aquela entrevista Uhum. que vai brilhar os olhos daquela empresa, né? O que que eles estão buscando? O perfil da empresa? Como é que você mostra esse perfil diante de uma história que você tem, né? Eu acho que é sempre essa pulguinha que você falou, né? Que a gente pode manter assim na nossa cabeça. Qual é a história que eu vou contar aqui que conecta, que pode me conectar com essa pessoa? Que pode me trazer essa pessoa mais próxima, e aí Uhum. o relacionamento, a conexão acontece. E eu acho que um exercício primário, então, talvez, é voltar para a linha do tempo, da sua história de vida primeiro, e não só profissional, porque às vezes tem coisas da sua vida que não é profissional, mas que são super importantes para a forma como você faz o seu trabalho. E que, de repente, em determinada empresa, em determinados lugares, para o seu próprio negócio, na hora que você vai apresentar ele, podem fazer total diferença na história que você conta. Então, É. volta lá para sua linha do tempo, vê o que que você fez, os principais fatos, pega por talvez etapas, né, fases da sua vida, né, a fase de criança, a fase de adolescente, a fase que fui para a universidade, e comecei a entrar no mercado de trabalho, a fase que eu deslanchei no mercado de trabalho. Quais foram as principais habilidades, os principais desafios que eu tive ali? Porque com certeza tem uma história muito bacana para você contar ali, que vai te ajudar a te conectar com essas pessoas que você, no momento que você precisa, né? E esse praticar essa linha do tempo é praticar total storytelling, seja, né, no currículo, numa entrevista, ao se apresentar, ao conversar, ao ir falar com o chefe, para tudo. Porque tudo a gente conta uma história. E que ela seja real, que ela seja verdadeira, que vai primeiro tocar o seu coração e depois tocar o coração do outro. E ó, gente, aqui a gente não tá, ai meu Deus, filosofando, a vida é linda, não é isso. Mas nós temos, tanto eu como a Kelly, já uma bagagem aqui, passamos por diversos empregos, lugares, e essa linha do tempo, ela é um exercício muito, muito joia mesmo. Eu Então, até. É muito interessante que esse tema me conecta muito com uma coisa que foi super importante no meu momento de transição. Porque, te ouvindo falar e aqui refletindo, todos somos contadores de histórias, né? Todo mundo é contador de todos. história. E aí eu lembro que um dos momentos marcantes da minha vida foi quando eu sentava nas rodas, assim, dos churrascos de domingo da família, e o meu avô começava a contar as histórias dele. E para mim ele era assim, isso me inspirava tanto, sabe? Ele era perfeito assim, né? Maravilhoso. Não perfeito, que a gente já sabe que as histórias não eram perfeitas, mas as histórias, porque na hora que ele começava a contar, não tinha como você não se conectar com aquelas histórias, né? E eu lembro que esse foi um dos insights que eu tive no meu momento de transição, que eu falei, nossa, se tem uma escolha, uma decisão que eu quero fazer daqui para frente na minha vida, eu quero contar histórias diferentes. Eu quero contar as histórias, eu quero começar a viver as histórias que eu gostaria de contar. E isso, enfim, alimentou Que toda lindo, essa que mudança bacana. aí que já contamos por aqui, já vimos. Não, E eu eu acho que também tenho talvez essas lembranças. E essas lembranças, olha como elas tocam a gente de uma forma extraordinária.
Por quê? Porque isso faz parte da nossa história. E a hora que a gente vai pensar em tanto escrever um currículo, como começar um novo emprego, ou começar uma nova etapa da vida, relembrar essas histórias, pegar a linha do tempo, como você disse, até pensar quando era criança também. Isso traz força pra gente, É, né? eu falo sempre, gente, quando a gente está falando de transição, não significa uma ruptura na sua história. Muito pelo contrário, a gente vai voltar para essa história de vida justamente para ver todo o caminho que você tem percorrido. E aí sim você vai fazer escolhas conscientes do que você quer deixar e o novo que você quer abrir. Mas não significa simplesmente esculhambar com essa história, sabe? Às vezes as pessoas têm uma imagem idealizada de que, nossa, eu vou fazer tudo. Não, às vezes necessariamente não é. É você mudar a dinâmica, você mudar lugar, você mudar as pessoas com as quais você interage no dia a dia, enfim. Sim, Tem tantas variáveis que podem ser mudadas numa história, muitas. né? Não é só vivendo para saber, na pele. Ai, que Isso bacana. aí! Acho que estamos Ah, chegando ao limite aqui do nosso tempo. Sempre tem mais, né, para falar, mas sempre, se deixar, a gente vai falando. vamos ficar por aqui hoje. Eu acho que se tem um recadinho assim na final, talvez que a gente fique com essa reflexão, né? Em um mundo que está cada vez, que pede cada vez mais, e a gente vai ver cada vez mais aparecer, né? Essas coisas artificiais, que a gente lembre sempre que o nosso bem mais precioso é o que a gente tem de real, não de artificial. Então, que a gente saiba valorizar sempre as nossas histórias. Que assim seja. Ah, que gostoso. Esse papo, Kelly, foi muito, muito importante e a gente quer trazer aqui também no canal cada vez mais reflexões sobre história, sobre transição, inteligência artificial, a realidade, Conexão, conexão, realidade. tudo, gente. Criação de conteúdo, porque isso faz parte da nossa história hoje. Quem tá nesse ramo e quem está passando por mudanças aí também é super significativo. Então, muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente. A gente vai finalizando mais esse episódio e não se esqueçam de se inscrever em nossos canais Sabrina Scarpari, Kelly Galese e compartilhe com a gente também as suas reflexões, os seus pensamentos. A gente vai adorar e até o próximo episódio. Esperamos vocês. Tchau, tchau.